O assunto é polêmico, o assunto é palpitante, e a Câmara Municipal de Araraquara resolveu colocar o assunto numa audiência pública. Inclusive, o nosso companheiro, o Chico Lourenço, tem alguns detalhes sobre essa audiência pública e parece que o assunto acaba colocando em rota de colisão professores e aqueles que são favoráveis exatamente a uma escola sem partido. O que você diz sobre a matéria, Chico? A Câmara Municipal de Araraquara realizará na próxima quinta-feira, dia 12, uma audiência pública para debater o projeto denominado Escola Sem Partido. O evento foi convocado pelos vereadores Elton Negrini, que está aqui na mesa com a gente, do PSDB, e também Lucas Greco, do PSB. Em reação à convocação, um grupo de professores iniciou uma mobilização e diz que o projeto tem um objetivo claro de intimidar professores no exercício de sua função e que Escola Sem Partido é um novo nome dado à censura. Na semana passada, uma professora foi denunciada na diretoria de ensino depois de incitar uma discussão em sala de aula sobre o livro Capitães de Areia, do escritor Jorge Amado. Leitura obrigatória em quase todos os vestibulares brasileiros. A obra retrata, em meio a outros tantos temas, uma cena de estupro que teria chocado uma mãe de aluna da rede pública de ensino. Bom, esse livro, Capitães de Areia, eu li com 13, 14 anos, né, de Jorge Amado. Um clássico de Jorge Amado, tá certo? Não? Com 14 anos eu li. Você leu o livro, Nancy? Sim, li. Na escola secundária, né? Li, não, no ginásio, no antigo ginásio, né? No antigo ginásio, na adolescência. É porque a escola secundária, primeiro era o primário, né? Depois, logo do primário, vinha o secundário, que era o ginásio. Depois vinha a situação terciária, que seria aí o científico, né? Justamente. Agora, o Luiz Antônio, eu gostaria que você iniciasse, viu, exatamente a coordenação desse debate. Porque aqui eu tenho a presença do vereador, o doutor Elton Hugo Negrini, e tenho também a presença do professor Alexandre Campos. Doutor Elton, muito obrigado, um abraço, viu? Bom dia, obrigado pela presença, pela oportunidade. Né? E tenho também o Alexandre Campos, que está aí defendendo exatamente o lado do professor, que é contrário a essa proposta de uma escola sem partido. Vai lá, Luiz Antônio. Bom, vamos começar. Eu começo com o doutor Elton perguntando o óbvio, Alexandre, né? muito obrigado, um abraço. Viu? Bom dia, Madalena. Tudo bem? Vou começar com o doutor Elton perguntando o óbvio. O que é escola sem partido? Para a mãe de aluno que está nos acompanhando, para a mãe, para o pai, para o aluno, para a comunidade escolar, por que uma audiência pública e por que de um projeto como esse ser discutido aqui? Escola sem partido. O que é isso, doutor? Bom, pois não. Essa audiência pública foi proposta pelo vereador Lucas Greco e por mim. A gente vai fazer agora no dia 12, mas realmente a grande oportunidade da gente discutir, né? Não é um entrave, um embate que nós temos com professores ou com qualquer outra relação na sociedade. A gente quer discutir porque a gente tem visto muitos casos de desrespeito à criança, principalmente. Pode ser em escola, em qualquer lugar. Hoje mesmo, vocês mesmos estavam falando sobre ameaça a alunos, alguma coisa desse tipo que eu estava ouvindo na rádio. Então, essa escola sem partido, talvez o nome seja meio estranho, mas por que falar que o partido A, o partido B, ou a ideologia A, a ideologia B é certa? Não, o professor tem que discutir, né? Lógico, esclarecer, mas como o próprio Madalena falou, a gente leu o Capitães de Areia, mas tudo tem a sua oportunidade, o seu momento, e eu acho que hoje essa discussão é muito importante por isso. Tem gente se perdendo nisso aí, nós temos que proteger nossas crianças. Por isso, eu fiz esse projeto de lei e a gente vai discutir para quê? Para defender nossas crianças. Não tem mordaça, não tem nada. Então, realmente, para quê? Direito das crianças tem que ser preservado. Mas como que um partido funcionaria, operaria dentro de uma sala de aula? Como que um professor representaria um partido dentro da sala de aula? Esse movimento não é local, Madalena, ele é nacional. E, por exemplo, ele se notabilizou no ano passado, quando entrou na Justiça, questionando um dos critérios de avaliação da prova do Enem, que era considerar se o aluno respeitou ou não a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o Enem dá uma pontuação para o aluno que se encaixar dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E o movimento Escola Sem Partido entrou na Justiça dizendo que esse não é um critério para avaliação de uma prova. Não poderia ser feito dessa forma. Então, eu não entendi bem se é partido político ou se é partido de tomada de posição ideológica, por exemplo. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que tomam partido dizendo que homossexual é uma doença e outros que dizem que não,
que homossexual é um estado, uma situação de opção. Então, quer dizer, toma partido, agora é partido político, é isso que é a discussão? Seria isso? Não sei, doutor, pode responder. Não só partido político, mas ideológico e também, como você falou, vamos supor, nós tivemos... Mas que ideologia, doutor? Por exemplo, que ideologia? Porque eu, sinceramente, sinto que é uma perseguição a ideologias fora do pensamento da direita. Porque eu nunca vi um movimento, ninguém, por exemplo, dizer que é equivocado falar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi tomado posse. Se apossaram do Brasil, mataram os índios e colonizaram o Brasil. Então, existe uma ideologia quando você coloca que Pedro Álvares Cabral, as caravelas desviaram, um ventinho soprou, descobriu o Brasil. Eu acho isso uma ideologia, não é? Bom, nós como jornalistas, né, Luiz Antônio, nós temos aí visões contrárias, favoráveis e tal, mas eu gostaria de saber a discussão entre o Alexandre Campos, que é professor, tá certo? Como você também é professor, mas aqui você está na posição de jornalista, e eu gostaria de saber do diálogo entre o Alexandre Campos e o doutor Elton Hugo Negrini em cima dessa questão. Alexandre, o que você gostaria de conversar com o doutor Elton Hugo Negrini, que foi o propósito, juntamente com o vereador Lucas Greco. Lucas Greco, foi aquele que fez a proposta desse debate na Câmara. Bom dia, Madalena, bom dia, ouvintes, pessoal da mesa. A escola sem partido, primeiro, já parte de um preceito errado, como vocês estão dizendo. Escola não tem partido. No Brasil, escola não tem partido. Pessoas têm partido. Pessoas têm ideologia. E é impossível você... Só fala um pouquinho mais longe do microfone, isso. Assim. Obrigado. É impossível você impedir que uma pessoa diga da formação que ela recebeu. Não é? Seja ela de esquerda, de direita, zagueiro, centroavante, a pessoa joga na posição que ela está acostumada. Nós todos sabemos disso, não é? Impedir que um professor exerça seu direito de opinião é um retrocesso desde 88, não é? É um retrocesso na LDB. A gente vê no site do Escola Sem Partido que eles utilizam esses artigos de liberdade, de neutralidade de expressão, mas isso, como o Luiz colocou, é uma falácia, porque você percebe claramente que existe uma ideologia por trás da escola sem partido. Não é? Isso é claro, qualquer pessoa com um pouco de instrução já percebe qual é a ideologia que está por trás dessa ideia. O professor sempre teve a liberdade, desde a retomada de 88, da Constituição, a liberdade de expressar, seja o professor de direita, seja o professor de centro, seja o professor de esquerda. Madalena, eu tenho 20 anos de Estado. Não é? Fui 17 anos professor no Parque São Paulo, efetivo. Hoje eu dou aula na Unesp, de Língua, Literatura Estrangeira e Semiótica e Análise de Texto. O texto da Escola Sem Partido, ele está todo errado. Eu posso desconstruir o texto aqui, trouxe uma análise de desconstrução do texto, que ele dá um tiro no próprio pé. O senhor conhece esse texto? Do texto da Escola Sem Partido? Sim, foi o próprio projeto de lei que eu encaminhei à Câmara. Agora, eu discordo do professor pelo seguinte... Tem partido A, partido B, mas tem professores que não sabem esclarecer ao certo o limite. O professor tem limite. A gente estudou, teve os professores de partido ideológico, de ideologia, inclusive, como você falou também, tem casal, tem homofobia, esses negócios. A gente não está tratando disso aí. Nós estamos tratando do respeito à criança. Inclusive, pode ter, às vezes, casal homofóbico, que a criança pode ser maltratada na escola. E a gente tem que cuidar dessa, não do casal, mas na própria escola. Hoje, por exemplo, como eu falei, foi relatado aqui um fato que o pai não está indo na escola, não sei qual o motivo, nós vamos analisar, inclusive, talvez dificuldade financeira, desinteresse, que for, mas a criança sendo ameaçada. Quer dizer, então, talvez até o objetivo do professor, do diretor que está fazendo isso, seja até a intenção boa, mas de forma errada. Mas já há leis que tratam essa questão, não há, doutor? Por exemplo, esse caso que nós citamos é até Rincão, nós não passamos ainda a matéria, foi em Rincão. Um aviso de que o aluno vai ser suspenso se o pai não comparecer. Já há normas que regulamentam esse tipo de comportamento. Não precisa de um projeto Escola Sem Partido para tratar disso, precisa? Eu acho que sim, porque isso é salutar, a gente está discutindo aqui hoje, dia 12 na Câmara e também no projeto, para quê? Para a gente discutir isso aí. Eu tenho visto alguns casos, aqui em Araraquara, menos, mas eu vi alguns casos, tem reportagem, falando de matemática e tem que chegar na parte sexual, no professor de matemática. Para que isso? Erotização da criança, para que isso? Isso que eu quero relatar, só isso. Não estou falando que nós temos, o professor está certo, tem que explicar, tem a posição dele, mas
ideologia, acaba incutindo na criança, isso aí é dificultoso. Eu acho que a pessoa, às vezes, acaba perdendo a liberdade, mas tudo tem limite, né? Eu acho que é essa a questão principal, principalmente com conotação sexual, erotização precoce da criança, que pode causar transtorno. Mas a escola tem feito isso, erotização precoce, doutor? Eu vejo erotização na internet, na Rede Globo, na família, crianças abusadas. A escola tem empregado erotização precoce? Você tem razão. A gente vê no jornal, TV, novelas ridículas, né? Acabando transtornando toda uma família, uma sociedade. Também é isso que a gente tem que evitar, é garantir o direito da criança. O resto, como ela vai seguir, como ela vai ser feita, como a família e outra. A família tem que ser respeitada pelas suas crenças, né? Ela está no direito constitucional, direito da família, no ECA, direito do Código Civil. Agora, esse é o principal objetivo. Agora, quando se fala em escola sem partido, é porque, talvez, por exemplo, como é que o senhor enxerga? O senhor enxerga um professor com uma tendência mais à esquerda, ele é um professor menos conservador do que um professor mais à direita. O professor mais à direita, então, ele é contrário a qualquer tipo, né, de abertura um pouco mais amplo. De esquerda já é um pouco mais aberto. Como, por exemplo, discutir a questão da homossexualidade na escola, tal. O professor da direita, então, ele não permite que isso seja discutido. Da esquerda já é mais aberto. O senhor acha que isso não deve ser discutido na escola? Deve ser discutido com bastante cuidado. Porque falar que menino nasce menino e menina nasce menina, isso é o correto. Não estou falando de homofobia, mas tem que ter, tudo tem que ter seu tempo, sua hora, para não ter erotização, para ter um desvio. Né? Como, às vezes a pessoa quer educar de forma boa o professor, mas acaba errando nisso aí. Eu acho que eu tive professores de esquerda, de direita, e só me fizeram bem, graças a Deus. Mas tem que ter cuidado. Hoje, talvez, por a própria essa informação, internet, tem professor, eu vi um trabalho que ele fez, o professor faltou, ele tirou da internet e passou, depois foi ver, a mãe ficou horrorizada, não aqui. Mas eu não li. Sabe? Então, talvez não é nem a finalidade do professor fazer mal à criança, mas nós temos que tomar cuidado. Esse é o grande interesse meu, eu acho que da sociedade que está comigo. Doutor, nessa questão, a gente percebe que, por exemplo, a proposta do Escola Sem Partido afasta o aluno do professor, né? Diz assim que o professor tem uma audiência cativa. É o que a gente chama de vínculo afetivo. É impossível, todos nós tivemos professores aqui, não é? É impossível você não ter um vínculo afetivo com aquele professor que você se identifica mais, que você gosta mais. Isso, inclusive, faz parte do processo de ensino. A pessoa só aprende... Não, se afasta um pouquinho o microfone dele, afasta bem mesmo. Isso, bem, isso, perfeito, um pouco mais. Isso aí. A pessoa só aprende se tiver um vínculo afetivo com o professor. Existem teorias sobre isso, não é? E eu queria trazer um dado interessante aqui. O vereador está falando sobre a questão da proteção da criança, não é? Eu tenho um dado aqui da DDM de Araraquara, que esse ano, por exemplo, no ano passado, houve mais ou menos 35 a 40 denúncias por ano de abuso contra a criança. O senhor sabe, são dados que são levados à imprensa e tal. Se a gente somar em 6 anos, dá mais ou menos uma média de 210, 250 denúncias de abuso contra a criança. Veja bem, esses abusos, né, dentre esses, nesses 6 anos, houve uma denúncia de abuso de um professor, né, a relação professor-aluno. Em 2 anos, nenhuma denúncia. Da onde vem esse abuso, não é, dessas crianças? Por exemplo, ano passado foram 38. E aí a gente busca um perfil que também é divulgado, né? Normalmente o perfil é homens, adultos, fazem o papel de cuidador da criança, estão próximos dentro de casa, não é? Então, às vezes, é um tio, tem uma relação ou de cuidador, de companheiro, ou de avô, pai, alguns casos, mas não muitos, nós temos esses dados, não é? Mas todos, isso é um trabalho da DDM aqui de Araraquara, todos que as crianças são atendidas por mulheres, o dado, o que acontece? Todos têm um perfil machista, são pessoas que tiveram uma criação autoritária, não é? Sexistas, e aí isso gera uma cultura do abuso. Agora, o dado mais importante, vereador, onde caem essas denúncias? Onde a criança se sente confortável, sente confiante para denunciar? As meninas, os meninos também.
90% dos casos é com a professora, com o professor. Onde ele sente o vínculo cativo, afetivo, emocional, educacional. Porque a escola é a linha de frente. Isso são dados reais. Não estou falando de projeto de lei, de Constituição, né? Não é um debate filosófico, é um debate de dados. O professor é quem protege a criança. O professor que se estabelece esse vínculo. Se você afastar esse vínculo, Madalena, se nós retrocedermos nessa questão, nossas crianças estarão desprotegidas. Quem ele vai dizer? Para quem é o companheiro de quem está abusando ele? Ele tem medo, a criança tem medo. Ela diz para a professora, eu trabalhei 20 anos na escola, doutor, e todos os dias pela manhã, professores queridos eram abraçados, professoras recebiam um abraço, carinho de alunos que você sentia que eram carentes. Muitos, você percebia que sofriam violência em casa, porque essa violência aparece na escola. O professor vira para a lousa, toma um giz nas costas, sem dizer nada. Agora, o que parece que criou toda essa celeuma aí foi uma tal de uma cartilha, né, que acabou circulando aí, que seria aí a cartilha dentro da escola, né? Então, a gente fica na expectativa aí daquilo que vai ser discutido nessa audiência pública, tá certo? Agora, o que está sendo proposto para se discutir nessa audiência pública e qual que vai ser a postura, justamente, dos professores diante dessa reunião? Certo. Essa audiência vai ser muito boa, muito frutífera, tenho certeza. Inclusive, nós temos a presença confirmada da presidente da PUESP, no estado de São Paulo, professores da Unesp, alunos, toda a sociedade, favoráveis ou contra. E o professor está certo, realmente. O professor tem esse carinho, esse amor, mas tem professores com problemas? Tem. Nós temos jornalistas com problemas? Tem. Nós temos policiais com problemas? Tem. De abusos sexuais de crianças? Tem. Em toda a área, onde tem o ser humano, tem desvio. Mas eu não falei isso, que o professor não tem o carinho. Eu tenho professor hoje eu já estou com 50 anos de idade. Eu tenho professores hoje do primeira série, terceira série, que é um carinho na minha mente até hoje. Não existe uma intervenção quando tenta criar uma lei tão específica, doutor Elton, porque existe lei de diretrizes e bases da educação. Existe parâmetros curriculares nacionais. Existe Conselho Nacional de Educação, existem os órgãos estaduais, existem os órgãos municipais, todos formados por quem é da área da educação. Não é uma intervenção quando vem, por exemplo, projeto de lei na Câmara Municipal para tentar interferir, sim, nessa relação professor e aluno, porque eu posso falar da aula do descobrimento do Brasil e alertar, olha, os livros tratam descobriu o Brasil, mas não foi bem uma descoberta. Aí eu estou colocando o meu ponto de vista, a minha ideologia. Se tem uma lei, eu não posso ser enquadrado, alguém não vai falar, não, você não pode falar isso, não é uma censura, doutor Não, Elton? nessa forma é lógico que não. Nós temos, a coisa é mais abrangente. E outra, nós temos a base nacional curricular. Como, por exemplo, nesse caso da professora aqui em Araraquara, que foi impedida, tomou um puxão de orelha porque mostrou um livro do Jorge Amado, que é referência, o escritor mais adaptado. E aí, como é que fica? Não, é caso a caso. Agora, o que o projeto de lei quer fazer, essa discussão salutar que nós estamos fazendo, é a fixação na escola só de um cartaz falando por quê? Que os pais tenham esse alerta. Ninguém está falando que o professor está fazendo ou deixando de fazer. Agora, tem casos, que eu já vi reportagem, que escola tarefa de escola, mas coisa horrível. Tenho certeza que a Madalena é avô, tenho filho, não serve. Talvez seja um despreparo do professor. Está aí a grande necessidade dessa lei. Isso não é uma exceção, um caso que aconteceu não sei onde, que vai para a internet, então, a ponto de criar um projeto de lei. Eu acho que pela própria nossa vida contemporânea, internet, muita coisa, a própria... hoje a gente está bem, né? Tudo está exposto. Tem a parte boa e a parte ruim. Agora, eu gostaria, viu, de abrir uma possibilidade da participação do público, viu? Pelo telefone 33 11 3000. Então, o que o público acha? O que o pai que tem aluno na escola pública, então, ele acha sobre essa questão aí de escola sem partido? Essa proposta de uma discussão, quando acontece, Luiz Antônio, quinta-feira. Quinta-feira agora, dia né? 12, isso. Então, eu creio que vai ser aí uma audiência bastante
concorrida, mas eu gostaria de saber o que o pai pensa, o que a mãe pensa, viu, Ana? Então, se você deixa aí, se tiver alguém querendo participar, querendo fazer alguma pergunta, eu gostaria que realmente as pessoas participassem. Enquanto a gente aguarda aí o possível contato, se houver interesse de alguém de participar, de fazer alguma pergunta ao doutor Elton ou ao Alexandre, então está aí à disposição para você que me acompanha. Enquanto isso, eu coloco aqui o segmento patrocinado, esse momento está sendo patrocinado pelo Arrossano, são 9h50, mas eu tenho aqui um recadinho do Posto Fiel. Atenção, você que me acompanha, você que tem seu posto de gasolina, olha, Posto Fiel é essa qualidade que vai entrar no seu posto, recolher a gasolina, recolher o álcool, o etanol e fazer uma avaliação e colocar lá uma placa. Esse posto aqui é aferido pelo Posto Fiel, quer dizer, é combustível puro no seu estabelecimento. Então, olha, requisite Posto Fiel, que é o Instituto de Química da Unesp, onde tem ali esse laboratório especial para você ter realmente um posto com garantia ao seu cliente. A Ótica Tiago também esteve comigo, esteve com você. Olha, hein, a Ótica Tiago acabou de lançar exatamente a lente Noblu, por 10 pagamentos de R$ 29,50. A lente Noblu é essa lente para evitar exatamente vamos dizer, essa agressão à sua vista por essa telinha aqui, telinha do nosso computador, telinha do nosso smartphone. Deixa eu perguntar a Madava. Madava, você que está ouvindo aqui essa questão de escola sem partido, qual que é a sua opinião? O que você gostaria de perguntar ao nosso mesão? Bom dia para você. Bom dia a você. Bom dia a todos, na verdade. Então, eu sou totalmente contra, porque vir com a justificativa que tem que proteger as nossas crianças é uma grande hipocrisia, na minha opinião. Porque os governantes, os deputados, eles não conseguem proteger nem o que está garantido pela Constituição, coisas que vocês mostram aí todos os dias. Até pouco tempo atrás, tinham várias crianças aqui em Araraquara sem vaga em escola. Pessoas que precisam de atendimento médico e não conseguem ter acesso à saúde, educação, moradia. Então, é muita hipocrisia e não ter o que fazer para dizer que precisa proteger as nossas crianças. As crianças estão sendo desprotegidas a todos os momentos por não poderem ter a Constituição para ter o acesso básico à saúde e educação e não tem. Então, isso é ridículo. Eu sou totalmente contra. Como é que o senhor vê uma colocação como essa, doutor Elton? Eu acho que ela misturou a situação, ela tem razão, que muitos direitos não são garantidos. Eu mesmo já fiz requerimento na prefeitura, como está o transporte escolar. Eu acho que nós somos obrigados, como cidadão, como vereador, todos nós, a cobrar o governo que se faça respeitar as leis. Mas não é hipocrisia, isso aqui é mais uma lei que tem que ser respeitada. É o tratamento, é o resguardo da criança. Esse é o grande trunfo da lei, é isso aí. Independente de qualquer erro, o professor tem que fazer e a gente tem que melhorar a situação. Eu estou de acordo com o professor, que o professor merece todo o nosso respeito. Eu mesmo cobro muito uma revalorização, né? Principalmente salarial. A gente vê os países de primeiro mundo que valorizam o professor, pode ver a Coreia, que valorizou o professor valorizado, é o país que nós precisamos. Nós não estaríamos aqui se não fossem os professores, mas eu acho que ela está equivocada nesse sentido. Nós temos que respeitar, não é porque não respeita uma situação que vai deixar a outra aberta também. Essa é a minha Agora, como é que vocês vão se posicionar diante desse encontro que vai ter na Câmara? No dia 12, gostaria de convidar todo mundo, não é, como essa mãe que falou agora, para estar presente na Câmara, né, que a gente possa garantir a participação igualitária, né? O Jefferson, a gente sabe que ele faz um trabalho de excelência lá, tenho certeza que ele vai garantir essa participação igualitária em todos os âmbitos de participação. E vão estar professores como o Dr. Newton Duarte, o professor Mazeu, né, especialista, para explicar essa questão de como colar um cartaz é um desrespeito. Ninguém vem aqui na rádio, Madalena, colar um cartaz para dizer como você tem que falar, ou como você tem que deixar de falar, quem você pode defender e quem você não vai defender. Ninguém vai na delegacia colar um cartaz para dizer como o delegado tem que agir ou deixar de agir. Todo mundo defende o professor, todo mundo é a favor do professor, todo mundo teve um professor, mas ninguém respeita o professor. Colar um cartaz é um desrespeito e isso gera, o senhor sabe muito bem, uma lei que inibe os professores, que impede o professor de fazer o seu papel, que é educar e defender a criança. Deixa eu ouvir. Bom, nós ouvimos aí uma mãe, agora eu quero ouvir um pai. Nelson, qual que é a sua visão? Bom dia para você. Bom dia. É o seguinte, eu acho que escola sem partido
seria não deixar o que aconteceu na Universidade Federal de Brasília, falar a respeito do golpe. Isso não é matéria para ter em escola, certo? O golpe não foi o golpe, na minha opinião. Foi tirar uma presidente que estava roubando. Então, isso não é coisa para ter em escola. Eu acho que a criança não tem que se particularizar em nada. A criança tem que ir lá para aprender as matérias da escola, que eu acharia muito bom se votasse, que nem na minha época, Organização Social e Política Brasileira, Educação Moral e Cívica, a criança cantar o hino nacional na hora de entrar na escola, uniformizado, não usar droga dentro da escola, que isso aí virou uma festa, entendeu? Essa é a minha opinião. O professor tem que se ater à matéria da aula dele, o que ele estudou para lecionar. Essa é a minha opinião. Tá bom? Muito obrigado, Nelson. Essas disciplinas foram dadas de universidades, né? E a universidade é um espaço plural para isso. Existe espaço para a esquerda, para a direita, para o centro. Essas disciplinas não foram dadas em escolas, né? Eu ouvi muitos professores na época que xingavam ao atual presidente, o ex-presidente, né? Falavam absurdos nas escolas, até nos corredores, né? Professores de centro que discordavam e que comemoravam prisões de políticos. Isso aconteceu dentro das escolas, né? Agora. E não ganhou a mesma reverberação. E ninguém se importou, mas o que é natural, porque a escola tem que ser um espaço democrático, o professor tem que ter voz. Se eu coloco um cartaz, se eu faço um projeto de lei, que eu impeço as pessoas, como está escrito aqui, né? O professor não pode mais nem ser favorável, nem ser contra. Esse é o item 4. Nem repreender. Imagina se eu coloco um cartaz na escola que eu digo que o professor não pode mais repreender o aluno. O aluno pode ter uma orientação, então, sexista, machista, ele xinga a coleguinha, sua vagalume. E o professor não pode falar nada porque é a orientação que o aluno tem. Isso está escrito no texto do Escola Sem Partido, né? Isso está no site do Escola Sem Partido, que o professor não pode repreender o aluno segundo a sua ideologia. Bom, então, inclusive, nessa questão aí da própria... Quem que reagiu contra o livro do Jorge Amado, né? Foi um pai, uma mãe. Um pai, uma mãe? Uma mãe denunciou a professora na diretoria de ensino de Araraquara e a professora não obteve respaldo. Então, eu tenho mais duas perguntas ali, a do Antônio Gabriel e da Guiomar. Vamos os dois juntos. Primeiro, o Antônio Gabriel. Antônio, me faça sua pergunta. Eu gostaria que a mesa prestasse atenção. Depois a Guiomar na sequência. Antônio Gabriel primeiro, vai lá. Bom dia, Madalena. Bom dia a todos aí na mesa. A minha não é nem a pergunta, Madalena, é mais uma colocação. Eu acho que uma verdadeira escola sem partido é quando ela respeita a base da família. Ou seja, eu acho que a escola não pode ir contra os valores que a família prega para os seus filhos. Se ela respeita esse direito da família, porque eu acho que a base da sociedade, do cidadão, a formação vem da família. Cada família que determina o que é melhor para os seus filhos. Se você respeitar esses valores, o resto se torna muito fácil. Eu não vejo esse tipo de discussão. Parece que cada um vai para um lado, né? Cada um quer impor o que acha que é correto, os seus valores, e esquece que o valor principal que eu sempre preguei para as minhas filhas foi isso aí. Quando os meus valores são respeitados. Se os meus valores forem respeitados, sobre todos os aspectos, o resto, seja lá o que acontecer. Agora, denunciar o livro do Jorge Amado, Capitães de Areia, pelo amor de Deus, aonde nós chegamos, né? Mas isso aí é o conservadorismo, é o avesso do avesso, pelo amor de Deus. Obrigado. Guiomar, bom dia, Guiomar. Bom dia, Madalena. Madalena, há 10 anos atrás, meus filhos frequentaram a escola JBO. É uma escola maravilhosa, foi uma escola assim que deu estrutura para a gente, pais também, mas os pais frequentavam a APM, os pais frequentavam a escola, era só pais que chegavam na porta da escola a pé, porque é tudo pobre por aqui. Então a gente levava os filhos na porta da escola. Hoje os filhos saem de casa, Madalena, sem uniforme escolar. Você não sabe se é aluno que está entrando na escola, se não é aluno. É um vandalismo em porta de escola. É aluno se pegando, Madalena, você não vê um pai, você não vê nada. Aí chegam os ônibus para pegar as crianças, para levar para os bairros onde essas crianças vêm frequentar a escola. Não tem monitor, é só o motorista.
entram dentro da... Parece bando de vândalos. Por quê? Não tem estrutura familiar, os pais não acompanham essas crianças em estudo, em nada. Os professores não têm mais paciência de chegar numa sala de aula, Madalena. É aluno tacando giz um no outro, é aluno tacando lápis um no outro, é caderno um no outro. Às vezes não tem material escolar, sabe? Eu acho que tudo isso que eles estão tentando pregar nas escolas seria assim, não é escrito, Madalena, teriam que fazer. Porque falar, todo mundo fala. Então, Então eu não concordo com isso daí de forma nenhuma. Eu acho que deveriam chamar os pais, sim, botar assim, policiamento na porta da escola, guarda municipal na porta das escolas, porque está um vandalismo, Madalena, está dando dó de ver certas crianças que querem estudar. Então a senhora acha que tem que ter um regime militar dentro da escola? Acho que deveria ser um regime mais severo e também chamar esses pais no tento, né, Madalena? Bom, tá aí então a dona Guiomar, né? Eu não sei se ela vocês elencou outros problemas da escola que não a interferência, pelo que eu entendi. Se alguém entendeu diferente, mas pela tendência, ela estaria favorável, talvez, à ideia do Bolsonaro que você outro dia criticou e deu quase um milhão. Mas ela não entrou no teor da escola sem partido. Não é isso? Acho que não. Ela cobrou a presença dos pais na escola. Isso é uma coisa que a gente cobra demais. O professor quer muito sempre conversar com o pai. Existem reuniões que a gente corre atrás dos pais. Madalena, eu passei 17 anos, todo mês a gente ligava para os pais. Vem, vai ter reunião, vem, quem pode vir? Empresas não respeitam o direito que o pai tem nesse dia, que é um direito legal, de abono no dia da reunião do filho. Pouca gente sabe disso. Não é? Então o pessoal não dispensa. O pai está lá trabalhando, ele não sabe que ele pode pegar essa dispensa para ir na reunião escolar do filho, não é? E participar, a comunidade tem que estar presente, tem que ser um diálogo construtivo. Eu estou tentando encontrar uma forma, né, para poder abrir uma discussão mais ampla. Né? Porque, veja bem você, o doutor Elton, o Bolsonaro veio com essa ideia e lançou até na internet aí uma escola... militarizada, uma escola onde as pessoas têm que entrar marchando na sala de aula, cantar o hino nacional antes de começar. Isso acabou ganhando realmente, tem uma repercussão muito grande e muita gente favorável a esse rigor dentro da escola. É isso que o senhor acha que é uma escola sem partido? Não, eu não concordo com isso. Não, é respeito ao professor, o professor respeita as crenças familiares, ao individualismo da criança e outra. O professor só equivocou uma coisa. Eu não estou falando de faculdade. O marmanjo que está fazendo faculdade pensa o que ele quiser, faça o que ele quiser, estando dentro da lei. A criança, eu estou focando na criança, que é o caso principalmente aqui de Araraquara. A criança tem que ter respeitado o vínculo familiar, qual seja a família, qual seja a sua forma familiar hoje. Pode ser pai, mãe, pai com pai, mãe com mãe. Às vezes a criança fica com o avô, mas tem que ser respeitado esse vínculo. Para quê? Para que não tenha essa desordem que a pessoa está cobrando, e com muita razão, porque hoje o professor, às vezes, da aula, ele acaba levando um computador na cabeça, uma situação. Então, é o contexto social que nós precisamos mudar. Mas isso muda com o quê? Com respeito à criança e o respeito às crenças familiares. E essa atitude dessa mãe que denunciou o livro do Jorge Amado, o que o senhor acha? Qual é a sua visão? Então, eu não tinha esse conhecimento, precisamos ver a idade se for adolescente ou criança e como foi posto. O livro, acho que não tem nada a ver, né? Agora, eu já vi casos, não do livro, que realmente é uma tarefa, se a gente falar aqui, é um absurdo. Recentemente, eu tive uma entrevista com uma mãe de um aluno, tem aproximadamente 9 anos, de uma escola no Universal, bairro Universal aqui de Araraquara. E ela não concordava com uma palestra que tinha havido na escola que discutia a homossexualidade. Ela disse que o filho dela era muito novo para ter acesso a esse tipo de debate, esse tipo de informação. Não sei qual que é o ponto de vista do vereador, queria saber qual que é o seu ponto de vista, se concorda com a mãe ou não, e o professor também. Em tese, eu concordo com a mãe. Eu acho que não é momento de ficar falando. Não tenho problema nenhum com esse tema, mas tem o momento certo. Tá? Eu acho que o professor deve concordar comigo. Nós temos que garantir esses direitos da criança. Ela é muito nova para falar isso. E qual que é a idade certa? Tem que ser mais para frente, Madalena. Tudo é natural, tudo acontece, mas mais para frente. Então, acaba tendo a erotização da criança, acaba criando temas que acaba criando problema. Mas a criança, por exemplo, se tiver na família um tio homossexual, ela não tem que saber que o tio pensa diferente, ela tem que respeitar, saber lidar com isso, doutor? É lógico. Você acha que alguém vira homossexual porque a escola falou que existe homossexual? Não estou falando isso, mas é lógico que tem o respeito. Mas por que não pode falar? Mas para que ficar falando isso não há necessidade? Mas por que não? O professor dando aula de matemática e falar de sexo. Não é falar de sexo. Eu já vi isso aí para quê? Isso aí eram alunos de medicina, nesse caso específico que o Chico citou, eram alunos de medicina, não eram, Chico?
Chico, que foram fazer uma palestra sobre sexualidade. Entre eles, a questão da homossexualidade, que as crianças perguntam, que quer aquele casal diferente, aquela pessoa diferente. E, eram crianças em que faixa de idade, Chico? Pelo menos o filho dessa mãe, 9 anos de idade. 9 anos de idade. E, aliás, depois eu conversei com essa mesma diretora e ela me disse que, através dessa palestra, ela soube aquilo que o professor colocava de alunos que estavam sendo abusados. Uma aluna, pelo menos, que acabou aproveitando o gancho da discussão e se dirigindo, não sei se a professora ou a própria diretora, comentando o abuso. A diretora encaminhou o caso à Secretaria da Educação. Então, quer dizer, olha a importância de se discutir isso. Então, doutor Elton, ele deixa bem claro de que na escola deveria discutir matemática, português, geografia e não a questão sexual. Isso, a gente teve aula de reprodução humana e biologia, todos nós tivemos aqui, mas tudo tem um momento certo e a forma de debater isso aí. Então, eu acho que está erotizando muito hoje. O senhor acha que existe uma precocidade na discussão? Eu acho, e está causando transtorno nas crianças. Eu entendo a preocupação do vereador, Madalena, mas talvez, por não estar dentro da escola, vereador, o senhor não tenha uma noção de como as informações estão chegando nas crianças hoje. De forma errada, distorcida. Hoje você dá um tablet para o menino, dá um livro para o menino de 5 anos, ele passa o dedinho assim para ver se o livro mexe. Não é? Todas as crianças têm acesso a celular, à internet, e a informação tem chegado de forma errada aos 5, 6 anos, crianças que já têm informação distorcida, acesso a computador em casa, que muitas vezes não tem o controle, e aí o que acontece? Faltou a escola, família, né? Faltou família, e o que acontece? Faltou estimular essa discussão dentro da escola. Não é? Porque o que acontece? Porque a gente que trabalha com educação, a gente vê a cabeça da criança hoje de 9, 10 anos falando coisas que, na época do senhor, na minha época, a gente nem sonhava em dizer. Não é? Essa é a geração que precisa ser educada a partir dessa nova situação, não é? De informação que eles têm. Se o professor se omite, se a escola se omite, não dá espaço para esses casos de abuso aparecerem, não dá espaço para essa discussão estar... A discussão de gênero hoje, ela é premente em qualquer lugar do mundo. Mas você não acha, professor, que a família tem o direito de exigir exatamente que o seu filho não participe, por exemplo, de uma discussão dessa? Quando eu questionei a idade... Licenciar, não. Porque a família tem o direito, claro. Legalmente, a família tem todo o direito. O problema é o seguinte, a gente fica preocupado dessa criança que não está participando da educação... O senhor tem filho, professor? Eu tenho 2 filhos em idade escolar. Mas a instituição família não é maior do que a escola? Se eu acho que a minha filha não tem o direito de ter acesso a esse tipo de informação, eu não estou dentro... caminhar junto, né, Chico? O que você acha? Não, entendo, mas eu estou perguntando, você não acha que aquela mãe também não tem o direito de escolher o que o filho tem acesso? Quando eu perguntei Só que a tem idade... que ser oferecido a ela, não é? Porque, por exemplo, eu tenho filhos na idade de 10... Mas se ela não quiser mandar o filho para aquela aula especificamente? Esse é um direito resguardado, né? A escola tem que oferecer. O que não pode é proibir a escola de oferecer educação. A família pode falar, você não vai nessa aula. Eu nunca vi, em 20 anos, um professor de matemática falar de educação sexual. Existem pessoas experientes, preparadas para isso, estudadas para isso. Nós tivemos educação sexual antiga. Não existia tablet, não existia computador, celular na mão de crianças de 6, 7 anos. Hoje você vê um pai sendo pressionado, o filho chega... O meu filho tem 10 anos. Quando ele tinha 8, ele falou assim para mim, pai, todos os meus amigos têm celular. Eu falei, não vou te dar um celular, porque você vai aprender coisa errada, porque eu não estou há 24 horas com o meu filho. O filho está na escola, não é, Chico? E que a gente percebe? A família tem o direito, mas a gente, nosso papel de educador, que é o nosso ramo, a gente precisa informar, precisa mostrar para essa criança que não é assim que aprende. Não é no tablet, não é no celular, que com 7, 6, ele já tem acesso. Quando eu perguntei a idade das crianças, Chico, eu quero colocar uma posição pessoal, até por experiência própria, mas eu acho que pontua muito bem tudo isso, todos os questionamentos e preocupações que levam tanto à criação da escola sem partido, como à criação do movimento Escola Sem Censura. A gente está querendo... dar nomes e especificar coisas. Hoje tudo é assim, tudo tem estereótipo. Isso é de tal idade a tal idade, isso tem que ser rosa, isso tem que... Eu acho que isso não existe. A gente está falando de criança e cada criança se desenvolve no seu tempo. Então é muito difícil você falar, está na hora de você mostrar isso ou não para uma criança. Eu tenho 2 filhas, já são adultas.
Eu fui gratamente surpreendida por uma delas, quando aos 6 anos de idade, ela me deu uma aula de educação sexual, que eu chorei, eu chorava porque eu não acreditava que a minha filha sabia tanta coisa e de uma maneira tão correta e tão bonita, e não fui eu quem ensinou. Quantos anos? 6 anos. Pois é. Ela aprendeu numa aula de ciências. Quer dizer, o assunto, eu imagino que o assunto em sala de aula, ele se estendeu de uma maneira porque as crianças começam a perguntar, porque elas têm curiosidade. Umas começam a despertar a curiosidade aos 6, outras aos 8, outro aos 9. Outro aos 15. Outro aos 15. Agora, o assunto, eu imagino que o assunto em classe surgiu, as crianças começaram a debater o assunto, começaram a jogar questionamentos e foi ensinado de uma maneira tão linda, tão correta, que eu não sabia, a única coisa que eu podia fazer era agradecer à escola e ao professor que fez aquilo, porque eu teria feito, acredito, muito bem feito também, mas eu acho que talvez tivesse medo de ter passado tanta informação como foi passado a ela. E isso não fez nenhum mal à sua cabeça, muito pelo contrário. Como eu conheço também história de crianças, né, que chegaram com 9 anos, uma menstruação precoce, de repente sem saber gritando, o que era aquilo, né? Saiu gritando no meio da classe, porque não sabia que era aquilo, né? Porque a mãe nunca havia conversado com ela sobre... Quer dizer, houve uma menstruação precoce, talvez uma questão hormonal, e a criança com 9 anos acabou e não sabia absolutamente nada. Agora, então, isso me parece que tem que ser discutido. Tem que ser discutido. Eu acho que nós não temos que ter nem contrário nem favorável. Tem que ter ali a dose exata para se discutir essa questão. O que a gente precisa, Madalena, é do professor muito bem preparado para enfrentar essas questões quando elas aparecem. Agora, é isso que eu digo a você, né? Tem uma coisa aqui que eu tenho que contar. Agora, mas deixa eu conversar com a Neuza Ribeiro. Neuza, você é conselheira estadual da POS. Qual que é a sua visão, filha? Bom dia. Bom dia. Você é Neuza? E eu sou Neuza Ribeiro, conselheira estadual da POS. Então, eu gostaria de saber o que você queria dizer, o que você tem a dizer a respeito. Está ouvindo? Desculpa, Madalena, só um minuto, por favor. Ela que entrou em contato com o nosso programa, né, como conselheira, querendo participar do debate, só para o nosso ouvinte entender. É isso aí. Pois não. Desculpa, eu estou num local que tem, né, uma certa interrupção. Pois não, Madalena. Então, nós estamos aqui discutindo essa questão e você telefonou aqui gostando de participar. O que você gostaria de colocar? Olha, Madalena, eu quero colocar o seguinte, né? Esse projeto da escola sem partido, ele já foi considerado inconstitucional pelo STF, tá? E esse projeto pretende, sim, infelizmente, impor limites à atuação dos professores em sala de aula, né? E aí tratam-se de projetos que vêm sendo aprovados em muitas câmaras aí, apelidados de escolas sem partido, tá? É uma falsa neutralidade. Por trás disso, infelizmente, há um autoritarismo, tá? E o que nós defendemos, tá, é o diálogo entre pais e professores, e nesse projeto ele é substituído por uma opressão, tá? Assédio, censura, delação, punição aos profissionais de educação, tá? Ninguém é favorável à partidarização do processo educativo. Mas também é verdade que a imposição de um projeto como esse da Escola Sem Partido, Madalena, significará o quê? A liberdade de cátedra do professor, o pluralismo das ideias, as concepções pedagógicas, né? A liberdade do aluno aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber, serão substituídos tudo por quê? Por uma suposta neutralidade que, na prática, essa neutralidade, ela vai significar a imposição de um pensamento único, tá? Ou seja, o pensamento da linha para a educação daquele partido que está no poder, que comanda a política educacional daquele sistema educacional ou daquela rede de ensino, Madalena.
tá? Por exemplo, ficaria proibido, né, nesse cenário, Madalena, o professor, por exemplo, ele estaria proibido de comentar notícias do dia a dia, falar de política, ensinar, né, aí a nossa consagrada teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, ou mesmo discutir as questões aí que eu estou ouvindo aí de gênero e de sexualidade, tá? Então, esse tipo de movimento, ele obviamente conflita com a gestão democrática da escola, tá? A gestão democrática, ela vai se realizar, tá, através da possibilidade da construção coletiva do projeto político-pedagógico. E esse projeto político-pedagógico, ele é constituído, né, pela comunidade escolar, por meio do conselho de escola, respeitando a autonomia dos estudantes, para que eles, né, possam serem cidadãos críticos, atuarem nos grêmios livres, tá? Então, as pessoas que defendem esse modelo de escola neutra, elas se colocam, sim, contra os professores e os estudantes, quando eles se mobilizam em defesa dos seus direitos e necessidades. Tá? E a questão sobre sexualidade aos 9 anos, trabalhar isso. Olha, Madalena, eu sou professora, tá? E a gente trabalha com crianças, né, do 6º ano, e a gente tem casos que em casa a criança assiste a filmes pornográficos e chegam com perguntas, sim, para serem esclarecidas, tá? Então, por isso somos contra esse projeto e por isso chamamos todos hoje para dia 12 para audiência pública, porque há extrema urgência e necessidade dessa discussão. Tá certo, tá certo, como tá eu disse, certo. é um projeto político-pedagógico, conselhos de escola, queremos cada vez mais a participação dos pais, mas não queremos uma falsa neutralidade. Não queremos, né, que a liberdade de cátedra do professor, que ela seja, olha, cada pai amanhã ou depois chega na escola, eu não quero que meu filho aprenda isso, tira da aula. Não, a escola tem um projeto político-pedagógico. Tá certo. Então, viu, muito obrigado, viu, Neuza? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Estimulando a sua presença dia 12. Então, você que tem filho em escola, seria muito importante você participar, ouvir, porque devem participar muitas pessoas, né, que têm até muito mais informação que nós temos, muito mais conhecimento do que nós temos, porque nosso conhecimento a respeito do assunto a gente pergunta. É apenas de opinião, né? Apenas a gente vai perguntando, né? Agora, o João Pedro, só para a gente terminar aqui, o João Pedro também, você é professor João Pedro? Isso, bom dia, sou professor da rede estadual. Da rede estadual, você tem uma visão sobre o assunto, né? Claro, claro. Eu gostaria de contribuir para a discussão e me parece aqui que foi muito produtivo. O vereador parece muito bem intencionado, muito preocupado com a qualidade do ensino, com o cuidado do ensino, mas a Neuza tocou num ponto central e me parece, vereador, me desculpe, mas que há uma inocência e que talvez o senhor esteja embarcando aqui em uma furada. Primeiro porque o cartaz que vocês pretendem afixar, ele tem um problema matemático, um problema de lógica que eu acho que seria um grande equívoco. Primeiro, vocês têm falado na pluralidade de ideias, de que é preciso que os professores lembrem da pluralidade de ideias. Depois vocês colocam o problema da neutralidade. Bom, matematicamente, pluralidade é mais do que 1. E neutralidade está para 0. Tudo bem? Está para pluralidade de informações. Então, exato. Só que o problema é que a própria neutralidade não existe em matéria de conhecimento. Em matéria de ciência, não existe. Não existe conhecimento desinteressado. Tudo bem? O que não impede o que a gente chama de objetividade do conhecimento. O que não impede a ciência, que não é neutra, de chegar no seu objetivo. Bom, ninguém nega que o Einstein contribuiu para desenvolver a bomba atômica, por exemplo, tendo em mente o objetivo, né, de fazer uma descoberta no âmbito da física. E ele tinha
um objetivo muito claro ali. Eu vou desenvolver a bomba antes que os alemães desenvolvam e acabem com o mundo. Tudo bem? E uma coisa não impediu a outra. Agora, pensando na escola, a neutralidade do ensino, que vocês falam que é uma obrigatória, vocês, assim, o senhor está trazendo uma demanda da sociedade, que apresentou o projeto, né? Isso. Está para a neutralidade do Estado. O que não se encontra na Constituição, o que não se encontra na Declaração dos Direitos Humanos, não há uma vinculação entre neutralidade acadêmica e neutralidade do Estado. Em última instância, eu queria saber se é que o Estado como que o Estado mesmo pode ser neutro. Porque quando o Estado propõe uma reforma da Previdência, por exemplo, não me parece que ele é neutro, porque a reforma da Previdência toca as partes interessantes de maneira diferente. O aposentado que perde a sua aposentadoria, por exemplo, ele perde de maneira diferente do militar, por exemplo. Isso, do militar do e político. Da empresa que tem a sua dívida com a Previdência perdoada. E aí, em última instância, como pode ser neutro o conhecimento, a ciência, se a ciência busca fazer descobertas sobre a natureza e sobre o ser humano? Quando a gente discutia se a Terra girava em torno do Sol ou se o Sol girava em torno da Terra, isso estava mexendo com concepções ideológicas. Agora, é claro que a família tem total direito de dar a educação moral, religiosa, ela tem total direito, nenhum professor quer ir na escola, nem na igreja de ninguém, até porque a gente mal é pago para ir para a escola, quanto mais para ir para a igreja e para ir para casa. Pelo contrário, achamos importante que a família cumpra esse papel. Agora, não podemos privar, principalmente os estudantes da escola pública, os filhos da classe trabalhadora, de terem acesso ao conhecimento que a humanidade produziu ao longo de muitos séculos. Porque nas escolas privadas, ninguém vai dizer o que o professor pode ou não ensinar, e, obviamente, nas escolas privadas também vai haver esse desconforto. E é natural que haja um pequeno desconforto, não pode haver muito, tem que ter respeito pela individualidade, pela crença, mas um pequeno desconforto é natural, e a gente não pode pensar que a gente vai isentar o conhecimento, que vai haver neutralidade, senão a gente corre o risco de privar uma parte da sociedade. Em primeiro lugar, nós estamos falando de previdência aqui, nós estamos falando de criança, e esse é o que eu tenho que cuidar e está na Constituição. Por exemplo, se o professor for falar de religião católica e incutir na cabeça da criança que é católico, está errado. Se for falar que é evangélico, está errado, que é espírita. Ele tem que falar quais as religiões que existem, como surgiram, e aí por aí vai, mas não incutir na cabeça da criança. Isso eu não admito. Outra, a Constituição, por exemplo, ela prima por isso. O Estado é laico, um dos exemplos. Então, mas eu acho que o mais importante, Madalena, a gente está discutindo aqui, eu acho que a sociedade, a escola, os professores, a polícia, nós estamos em crise, o país está em crise. E eu acho que em momento de crise também, a gente pode, nós estamos conversando, debatendo, e quem sabe surgir uma ideia brilhante, uma situação que a gente possa melhorar a situação da criança que não está bem. Esse caso, por exemplo, que a Neuza, até agradeço a Neuza, eu falei com ela ontem, ela confirmou a presença da POSP, por exemplo, ver como que eu quero debater. Eu sei que a POSP é contra, mas nós estamos debatendo, né? Ela diz que o projeto é inconstitucional. O senhor já tem essa... Eu tenho a constitucionalidade dele também. Né? Constitucionalidade. Foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional. Há julgamentos e há julgamentos, né? Mas não vamos aqui no momento relatar isso aí. Para mim, é constitucional. Que horas que é a audiência? Às 19h30, no dia 12. Né? Isso, quinta-feira. Agora, só para finalizar, então nós estamos nessa crise, eu acho que é o momento da gente debater e, quem sabe, surgir uma ideia boa. Talvez se chamar escola legal, pode ser que aí o tema fica legal, em vez de escola ser partido. Mas eu acho que o objetivo nosso, de todos aqui, é o bem da criança. Agora, Madalena, se a Neuza falar para mim, esse pai dessa criança, acho que de 6 anos, ficar mostrando filme pornográfico, será que ela não está sendo abusada? E só dela mostrar, ela tem que ser presa. Pode ser pai, mãe, pai com pai, mãe com mãe. 6 anos mostrando filme pornográfico, essa criança tem que ser esse responsável tem que ser preso, tem que ser responsabilizado criminalmente. Está no ECA, no Código Penal. E se essa criança não estiver sendo abusada? Então, nós temos que ter muito cuidado mesmo. Tem um caso que a Nancy falou, realmente a professora conseguiu fazer o bem à filha dela, mas é muito cuidado, é muito risco, e nós temos que cuidar das nossas crianças. Vereador, mas será que não é a criança hoje, ela tem
mexido por conta própria nesses sites, na internet. Cadê o responsável será que não é olha? a mãe que apresenta? Mas Porque então me parece que não. Ao passo que a escola tenta apresentar mas de cadê maneira o pai? Se o pai da sociedade educativa. faltou, ele tem que ser responsabilizado. Minha criança não fica mexendo com coisa sexual na internet. Mas o senhor não e no está com um celular. tipo muito idealizado de pai e mãe? Isso. Porque, na realidade, o pai trabalha, o pai sai, o pai também não tem instrução. Mas antes nós não estamos pudessem ter pensando num toda tipo essa- muito idealizado de pai, uma escola que Não, conta com Madalena todos e os avô, eu tenho pais. certeza. Se a gente largar para o mundo, vai criar o quê? É drogadição, é o que a gente já sabe. Não, o respaldo da escola é bom. Respaldo da escola é bom. excelente, é excelente. Por isso que eu valorizo os professores, eu sou o que falo mais na Câmara. Nós temos que valorizar o professor para a gente Bom. ter um país de bem, um país do futuro. Concorda comigo? Claro. Certo? Mas, policiais me parece- também, nós temos que ter um Estado democrático. E democrático é respeitar a Constituição, respeitar as crenças da família, né? Está aqui, está na Constituição. Tá? Então, mas Só, me então, parece eu acho que aí nós a estamos gente vai falando a mesma punir, situação. mas não vai prevenir. E é muito duro para a mãe. Para a mãe não resolve vingar, não resolve punir. Ela não quer ver o filho passar pelo problema para depois ver o Não, mas eu não falei em culpado punir. Qual ser situação? punido. Bom, o senhor está falando aqui que devia ser presa, o pai que mostrou pornografia. Mas não é isso que nós falou de um queremos, caso específico, não, né? ainda não. Então, mas que o pai ou o avô, quem Ele que seja falou de que um caso mostrar filme- específico. É, Não, se mostrar exato. filme pornográfico, Pro ele tem que ser preso, está no Código Penal. Ah, a não tudo ser bem. que a gente mude a Constituição Tudo e o bem. Código Penal e deixa as criançadas aí Não, mas não participar é isso. de O que nós estamos querendo é de tratar de droga, maneira de preventiva. sexo. Então, mas é o que eu estou falando. Então. Agora, se a gente mudar a Constituição, mudar o ECA, então eu vou deixar participar de bacanal, Agora- aí cada um tem seus problemas. O meu filho, eu cuido. O senhor falou sobre uma crise. Não parece aos senhores, aos ouvintes, que num momento de crise, em que o sistema político ultimamente só tem apresentado perdas, principalmente para os trabalhadores, um momento em que os trabalhadores perdem salário, perdem poder de compra, perdem previdência social, perdem tudo, perdem emprego. Não me parece que o sistema político, além de não conseguir dar o mínimo para o seu trabalhador, agora ele vem com uma pauta moral para tentar se reinventar por incapacidade de tentar resolver esse problema que é urgente na vida do cidadão. Ao passo também que os professores, curiosamente, no ano passado, foram linha de frente na questão da reforma da Previdência. E o Escola Sem Partido ganhou muita força, se pauta isso nacionalmente, como um movimento que passou a assediar esses professores que lutaram contra a reforma da Previdência, que chamaram os pais, por exemplo, porque a gente vê que aqui é um movimento de politização. Os proponentes do Escola Sem Partido criticam os professores de esquerda, os marxistas, como se a gente só trabalhasse isso na escola, como se não visse o liberalismo, por exemplo, na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos e tudo mais, né? Então, é um movimento que busca punir uma parcela muito específica de professores que tem causado um impacto no sistema político e no sistema econômico. Ao passo que também busca ser um movimento de assédio contra alunos que vêm se mobilizando, porque em 2015 os estudantes impediram que o governo do estado fechasse 92 escolas, por exemplo. O que a gente tem que pensar é que há um setor conservador tentando pautar... usando pautas morais, mas que, no fundo, está escondendo um problema que é muito mais latente, que é a mãe e o pai que não têm escola para o seu filho, que não tem, que vem perdendo direitos. Para concluir, então, João, porque o nosso tempo já estourou. Claro. Bom, eu gostaria aqui de convocar, então, em nome dos professores, os ouvintes a acompanharem a audiência, a estarem lá. Agradeço muito o espaço. Gostaria que o vereador, como proponente do projeto, firmasse publicamente um compromisso com a gente pela paridade dessa audiência, que a gente tenha igualdade de falas entre os dois lados, porque haverá especialistas no dia dos dois lados, as opiniões falarão por si. Então, que haja paridade, que haja um tempo suficiente para que cada lado exponha com profundidade seus argumentos. Hoje nós passamos 1 hora aqui e parece pouco. Então, que haja essa paridade e que haja segurança a todos os... Eu estou só ouvindo, né? Eu tinha 12 anos de idade e tinha uma professora que era janista. Era eleição de Jânio Quadros. Eu tinha 12 anos e ela na classe comentou, sabe, sobre Jânio Quadros. Eu ouvi a professora com muita simpatia. Sabe por quê? Porque meu pai era janista roxo. Tá certo? Então, ela quase que conclamou
conclamou exatamente os alunos a conversarem com seus pais e falar bem do Jânio. Tá certo? Então, essa eu acho que é a escola com partido, né? Partido. Essa professora hoje, pelo meu projeto, ela ia ter responsabilidade administrativa, talvez até criminal. Eu acho que sem o seu projeto ela está enquadrada também, doutor. Hoje? Hoje está, claro. E como então, também apologia é proibido. E como também em época de eleição, que ficou marcado na o senhor sabe disso, em época de eleição, o professor não pode estacionar o carro com adesivo, por exemplo. Você viu com simpatia porque você tinha essa mesma filosofia dentro de casa. Também, os colegas, tá aí, como é que pode? Você vê? Mas aí a criança leva o assunto em casa, por exemplo, pensa o contrário, você fala, a professora falou do Jânio, pai. Seu pai vai rebater o Jânio Quadros. Fala, não é Jânio Quadros. Mas tá assim, então acho que faz parte da cabeça. Não, isso não concordo. Na cabeça. Então, tenho certeza que o Madalena também não concordou com isso, embora seja, na época, partidário do pai dele. A escola não é uma entidade, uma instituição soberana, não é absoluta. Eu vi com simpatia a professora. E se meu pai fosse contrário, como é que seria a minha reação? Estaria bravo com a professora até hoje. Não sei, é isso. Eu não sei qual que seria a minha reação, se eu ficaria quieto ou se eu iria reagir. Porque ela falou claramente que, quer dizer, para os alunos conversarem com... Deu a entender, quase né? Que ia ter nota se votasse no Jânio, né? Se o pai votasse. Como também eu tinha um amigo que era... Me desculpe usar o termo, mas era viadinho. Né? Com 8 aninhos de idade, ele ia para o banheirinho da escola e gostava com 8 anos. Então, e ele morreu... não há muito tempo, e morreu homossexual. Desde os 8 anos de idade, inclusive era vizinho meu, morava perto, e os pais tentaram, deram bicicleta, deram isso, deram aquilo, para ele largar a mão de ser homossexual. E não conseguiram, né? Então, eu pergunto a você... como os colegas lidavam com isso? Era um isolamento? Porque é muito comum, né? O menino que tem tendências mais efeminadas, eu vejo isso na escola o tempo todo. Ele é isolado, ele não compartilha da roda de futebol, tanto sabe? Era que era nosso amigo, vivia na roda e tal, mas era homossexual. É o respeito familiar, né? Mas eu tenho uma coisa, talvez nem... Agora, e se discutisse a questão dele dentro da sala de aula, dentro sobre a homossexualidade, será que melhoraria a situação dele ou não? Percebe? Mas naquele tempo era totalmente discriminatório, né? Ele sofria bullying e tal, porque ele era homossexual. Então, agora, se você começasse, e sofria muito, né? É isso que eu estou te perguntando. Qual que é o tratamento que os colegas dão? Não, embora tivesse, mas sofria, todo mundo chamava, né? Então, quer dizer, era quase... E se a professora fizesse uma intervenção? Gente, olha, há meninos que se comportam de um modo diferente, não vão gostar do que vocês gostam, respeitem, não pode ficar chamando de viadinho, não pode chamar de bicho. Isso é uma interferência da escola ou não? Então, mas isso é discutir homossexualidade que o senhor foi contra agora há pouco? Contra em determinados momentos e fatos. Mas que momentos? Aos 9 anos, você falar para o menino que você não pode chamar ele de bicha porque ele é diferente, doutor? Me desculpa, mas eu acho o momento certo de você ensinar tolerância esse menino. Que muitas vezes o pai não faz isso em casa com medo do filho não sei o quê, sabe? Mas eu tenho uma tarefa com um professor que eu vi, coisa horrível, que não é. Mas uma tarefa, isso é coisa de internet, doutor Elton. Me desculpe, eu acho pouco base para uma discussão de um projeto de lei, doutor. Me desculpe. Eu recebo na internet o tempo todo. Olha a cartilha que o MEC quis. Na minha escola nunca chegou essa cartilha. Tem reportagem na televisão sobre isso. Uma reportagem, sabe? Eu me desculpe. Eu tô baseado na escola real, do dia a dia, que eu dei aula, que eles dão aula, sabe? Não, nós temos professores e professores. Isso é o problema. Nós temos jornalistas e jornalistas, delegados e delegados, vereadores e vereadores também. Agora, eu nunca vi um projeto polícia sem partido, jornal sem partido. Por que é escola sem partido? A escola é estratégica. Está errado. Por exemplo, ele falou... Mas por que então? Eu queria ver uma audiência pública. Eu queria ver uma audiência pública. Escola sem professor. Vamos discutir esse monte de escola que tem em Araraquara sem professor. Professor sem salário, eu quero também. Professor sem salário, eu quero também. Mas vamos fazer uma audiência pública, então. Vamos fazer também. Já está lançado. Mas por que a primeira é sem partido? Foi ocasional. Vamos eu acho mais pernicioso para a educação, para as crianças, chegar na escola e ficar de janela. Ou um professor pega a atribuição em fevereiro, em abril ele pica a mula porque ele recebeu uma outra proposta para ser lancheiro no McDonald's, que ele tem um salário fixo porque na escola não dá para ele viver. Eu acho mais pernicioso para a criança. O que os professores estão fazendo para mudar? O que os policiais e os jornalistas vão fazer mudar isso aí? O que os vereadores estão fazendo para mudar? Estou tentando fazer com essa discussão. Me desculpa, eu não estou vendo. Essa aí não. Me desculpa. Até agora eu não dei minha opinião. Agora estou dando, fique claro. Essa aí não. Por que nós estamos discutindo isso? Pela minha proposta. Então, só isso aí já valeu a nossa conversa aqui.
está de parabéns Claro essa que- proposição. claro que vale, mas- E vamos propor essa também, valorização do professor. Já fica aqui, de público, já vou marcar uma audiência também. Perfeito. E é, Até é porque o que há eu muitos mais quero. professores Essa tem meu desempregados apoio. que foram demitidos, que não tiveram Essa seu tem meu contrato apoio. renovado, porque o Obrigado. governo contrata Mas não de estamos maneira discutindo isso. Eu não temporária. estou discutindo isso Então, aqui. mas Isso é me outra parece situação. uma questão mais urgente, porque a criança ficar fora da sala de aula é mais prejudicial do que uma suposta São ideia que N vocês fatores. têm Tá na de uma internet. doutrinação que não existe. Por que exemplo, ninguém o senhor fica, falou, eu não sou tira o governador do dia estado para dar todo aumento, não sou pra falar prefeito. de sexualidade, não tem como. Não é só isso. Não, nós temos que vereador, abrir não é mais a assim. mente da discussão. Mas desculpar, Não. mas essa é a minha razão. Então. Eu acho que nós temos que garantir a integridade da criança. Claro, não estou preocupado claro, com uma mas irmã na nós faculdade. nós também então, nós queremos. estamos falando a mesma coisa, professor. Porque acontece Nós que o estamos com nosso o mesmo- entendimento da, o mesmo- da proteção da criança é dar informações Mas o e senhor com achou- base na nossa O senhor achou certo o pai falar, o pai prevenir mostrar os casos. sexo na televisão Não, com criança de não. 6 anos? Eu não posso admitir. Não diga que eu O achei senhor certo, falou que é porque eu não falei isso. Não falei Parece que eu isso. entendi. Por favor, vamos manter o Mas debate. parece que eu entendi Vamos isso. manter o debate. Nós estamos falando de casos em que a discussão de gênero nas escolas preveniu abusos, na discussão de gênero trouxe Preveniu à e tona causou abuso casos também. em que, Também. que as estatísticas mostram que não é os Eu não já são os aprendi, professores já que estão aprendi professor abusando, que estava mas abusando de acontece- criança, como tem policial, como eu falei, de todas as carreiras. Tem na igreja evangélica, Então. católica, é no mundo inteiro, não tem um homem. Então nós estamos aqui para discutir. Eu só quero agradecer, parabéns, Madalena, por esse debate, que eu acho que realmente nós temos o mesmo fundamento, é garantir o direito da criança. Então, mas me Tá? parece que se a gente ficar contra os professores, se a sociedade ficar contra os professores, nós vamos desarmar a possibilidade dessas crianças terem um porto seguro. A gente vai desarmar uma parte da sociedade que muito recentemente teve acesso à educação, aos Porto conteúdos seguro e a que- família, a que- educação moral e que cívica na- que nós temos que que nas ter, né? escolas privadas sempre Para terminar, eu tiveram. agradeço, viu, doutor Elton, agradeço o João Pedro, agradeço o Alessandro. Agora, a gente quer que muitos pais compareçam a esse debate. Por favor. Porque, sinceramente, me parece, viu, doutor Elton, que deturparam a situação. Essa cartilha que circulou na internet deturpou a realidade. O Luiz Antônio mesmo disse que é professor, nunca viu isso na vida, mas incutiram na cabeça dos pais que essa cartilha... Cartilha que você fala é o kit gay que o Bolsonaro fala? Mas isso aí, por exemplo, kit gay. Minha escola Que é um nunca nome que ele inventou Aliás, também. minha escola não recebeu kit Então, quer dizer, nenhum. estão Imagine o mentindo. kit gay. Então, os pais têm que ser orientados. O que é realmente o que o professor está propondo, o que o doutor Elton está propondo. Então, para ter uma ideia, realmente, uma ideia fiel daquilo que Aliás, acontece. o nome kit gay já é bem pejorativo. É horrível, né? É horrível. Então, mas isso já foi Mas não foi criado. eu que fiz. Claro que não, mas já foi nem vou criado. fazer isso. Mas esse nome já foi dado justamente para afastar qualquer discussão de gênero. Você pega uma cartilha Está que completamente fala- equivocado. O espantalho, professor tem né? razão. É um Né? espantalho. Já é. Afasta... Mas Exatamente. foi uma Exatamente. proposta barrada a partir de um debate também. Eu Também acho que o escola debate é militar importante. também não estamos no... Não houve quem gosta do proposta colégio nenhuma. militar, Houve kit uma gay. proposta Temos e essa situação. existiu um Houve debate. proposta nenhuma. Houve uma Nunca proposta. Isso aí houve. também nós temos hoje muito fake news, né, Madalena? A gente Pois fica é. muito atento, igual, né, o professor falou. É uma situação que, então, mas é o debate, é interessante. Então, muito obrigado. Só repetindo, a audiência pública acontece. Dia 12, agora, quinta-feira, na Câmara Municipal, Que às horas? 19h30. Então, está todo mundo convidado, principalmente você que tem filho em escola ou seu filho que vai entrar em escola, para você não entrar de alegre, defender posições que você desconhece. bem, O pai tem que conhecer a sua posição, conhecer o que disse o João Pedro, o que disse o Alexandre, o que disse o vereador, o doutor Elton, e o que disse a moça que participou da UPUESP. Tá certo? Então, muito obrigado, um abraço a vocês, viu? Obrigado. E vamos tocar o programa em frente.